rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita do Alagoas e demais redes associadas. É uma alegria muito grande nós darmos seguimentos aos nossos estudos, o Espiritismo da Arte, na arte. Sempre fazemos referência a este livro de Leon Denis, que é o nosso companheiro para esses estudos, que embora seja um livro de teor fino, que a gente chama, é um livro de um conteúdo maravilhoso. E não teremos tempo suficiente para vê-lo totalmente neste ano de 2020. Certamente, ainda vou combinar com a rádio, vamos parar no mês de janeiro, mês de dezembro todo nós continuamos, mas vamos parar no mês de janeiro e retornaremos em fevereiro, se for do agrado de vocês, do agrado da diretoria dessa rádio maravilhosa, rádio e TV, né? Que veicula esses ensinamentos à luz da doutrina dos Espíritos. Na semana passada, nós falamos da inspiração nos tempos modernos, como que as pessoas têm se afastado, né, criado essa ruptura da alma, como disse o grande historiador Arnold Toynbee. Ele diz que o ser humano, que as civilizações, ele fez um estudo das civilizações, são 12 volumes, parece, de livros de história das civilizações, e as civilizações se autodestroem quando provoca essa ruptura da alma. Ele chamou de ruptura da alma quando as pessoas se afastam da dimensão espiritual. Graças a Deus, hoje existe um movimento muito grande da ciência se aproximar da espiritualidade, porque é através do contato com essa espiritualidade, de Leon Denis, nesse livro, a partir da inspiração do esteta, é no contato com essa espiritualidade, com essas dimensões maiores da vida, que nós trazemos para o nosso mundo material inspirações divinas, inspirações melhores em todos os campos do saber humano, né? E na semana passada, a gente terminou o nosso programa contando do livro Alquimista, falamos de Paulo Coelho, do seu livro Alquimista, que foi o que o notabilizou mesmo. Eu me lembro, eu contei isso também, que nos anos 90, quando eu estive em Moscou, meu marido foi a trabalho e eu fui acompanhando, e nesse ano tinha uma fila enorme na maior avenida e a maior livraria de Moscou, uma fila enorme de pessoas para pegar um autógrafo de Paulo Coelho. Ele estava lá em Moscou, lançando o Alquimista na língua russa, né? E na oportunidade também, nós fizemos contato para que Divaldo pudesse publicar o Livro dos Espíritos em russo, lá em Moscou. Tivemos a felicidade de ser esse agente de ligação com a Embaixada do Brasil na Rússia, para fazer essa ligação, porque os russos, né, eles gostam muito dos brasileiros, eles chamam o país do sol, e realmente o nosso país é muito cheio de sol. E esse conto que nós separamos no livro Alquimista, que é o segredo da felicidade, contamos todo o conto e concluímos que a felicidade, que era um rei que queria saber a fórmula da felicidade, que dava metade da riqueza dele para aquele sábio que dissesse a ele o segredo da felicidade, e no final de toda a história, o segredo consistia, é bom se vocês quiserem relembrar a história, dá um pulinho lá no hashtag programa 15, né? No hashtag 15,
que é o nosso encontro, nosso 15º encontro, em que nós contamos a história. Mas, concluindo a história, o segredo da felicidade está em desfrutar de todas as coisas boas que essa escola chamada Terra nos proporciona, sem esquecer a missão que nos foi confiada. E aí, dando seguimento a essa história de missão, né, nós lembramos que no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, ele fala naquele texto de expiações coletivas, ele fala da missão do homem na Terra, que a nossa missão tem 3 dimensões. É muito bom a gente recordar esse estudo, meus irmãos. Tenho falado demais nesse estudo, porque isso dá a certeza para a gente da nossa razão de estarmos aqui na Terra. Então, a nossa missão aqui na Terra, a gente reencarna com missão. Todos nós não estamos aqui a passeio, a gente vem com uma meta pré-estabelecida. E essa meta, segundo Kardec, segundo os espíritos informaram a Kardec, tem 3 dimensões. Na primeira dimensão é a missão em si. Você tem na primeira parte da sua missão essa dimensão de estar bem consigo mesmo, de desenvolver-se em espírito e verdade, de buscar a sua auto-iluminação e não, como nós falamos, Toynbee, a autodestruição. Porque quando nós nos afastamos da dimensão espiritual, nós bloqueamos a nossa iluminação, porque nós ficamos apegados ao mundo transitório, que os orientais chamam de Maya, né? O mundo da ilusão, que é tudo transitório. O que nós fizemos hoje de manhã já passou, né? Então, assim, está tudo se modificando, até o nosso próprio corpo. Então, essa missão consigo mesmo ou comigo mesmo, a missão que Kardec chamou em si, nós precisamos ficar atento para ela. É como se fosse aquela primeira gotinha na colher que o sábio deu para o rapaz que foi saber sobre a missão. Então, a nossa primeira gotinha, o primeiro desafio que nós temos é conosco mesmo, que Emmanuel fala, desenvolver as 2 asas da evolução humana em si. Sempre quando nós falamos sobre isso, a gente lembra uma poesia, porque nós estamos no programa de arte, a gente lembra de um poema de Juan Jiménez, que é um poeta espanhol, e a tradução em português ficou assim: eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, mas que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo. Eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado. E por este alguém vale a pena conspirar. Ou seja, este alguém é a nossa alma imortal. E o Dr. Jung faz uma distinção muito bonita sobre a individualidade e a personalidade. Tem o eu, que vem do ego, né? E o eu profundo, que ele chamou de self, fazendo uma distinção entre o eu profundo, que é a individualidade, que só você é capaz de descobrir quem é você, de onde você vem, que registros você tem aí dentro. Então o Dr. Jung desenha aquele diagrama da nossa psique, ele põe um círculo, onde na periferia desse diagrama está a nossa personalidade, o nosso ego, né? Personalidade vem da palavra persona, que quer dizer máscara. Então, a máscara que eu uso nessa vida é Leila, Silva, Brandão,
professora de matemática e física, pós-graduada em parapsicologia, em educação infantil, etc, etc. Tem 3 filhos, 5 netos, né? Essa é a minha persona, mas essa não sou eu. Essa persona eu vou devolver à Terra. O corpo que forma essa persona, essa fisionomia, tudo isso, nós vamos devolver à Terra. Os átomos que compõem o meu corpo, os átomos provisoriamente aglutinados, como diz André Luiz, que formam o meu corpo físico, e é um vaso sagrado em que a minha alma habita por um tempo, né? Dependendo dos fluidos vitais que eu receba para viver esse tempo na Terra, vai ser devolvido à Terra e vai ressurgir em novos corpos. Essa é a verdadeira ressurreição da carne. Mas a minha alma imortal, o eu profundo, o self, Freud chamou de eu profundo, Dr. Jung chamou de self, né? E nós espíritas chamamos de alma imortal. Essa alma imortal, essa individualidade antecedeu a essa personalidade. E teve outras personalidades também. Por isso, Leon Denis diz que em cada existência nós acrescentamos conquistas novas à nossa alma. Por isso que ele chama a reencarnação de rejuvenescimento. Em cada existência nós nos tornamos ainda mais bonito do que nós já somos, porque a gente vai granjeando conhecimento e vai conquistando virtudes. Então esse é a nossa dimensão em si, que ninguém vai poder fazer por nós. E a minha filha, que é compositora, a Ângela, a primeira, que eu já falei de uma escritora, né? Embora a primeira também seja escritora, ainda não trouxe para falar do livro dela, que chama Quarentena Amorosa, mas a minha segunda filha, Cristina, eu já li uma composição, uma obra infantil dela aqui, não sei se vocês se lembram, A Menina dos Dois Olhos. E a Ângela, ela é compositora também, ela tem várias músicas. E quando eu falei pela primeira vez esse verso de Juan Jiménez, ela pegou, fez uma música que ela dedicou para mim e esse amor imenso que eu tenho por essa distinção, esse estudo do eu profundo, o eu individualidade e o eu personalidade. Dr. Jung faz um estudo, ele diz que é tão importante esse conhecimento que a personalidade é como uma rolha boiando no oceano. O oceano é a individualidade, a rolha é a personalidade. Ela é muito pequenininha perto da nossa grandeza, mas ela é pequenininha, mas é essencial, porque nós temos apenas uma vida em múltiplas existências. Então a Ângela fez uma música assim: eu, que quando não sou eu, sou só eu mesmo, de vez em quando eu sigo assim a esmo, perdendo os passos pregados na rua. Eu, que estou no palco, mas que sou plateia, e às vezes não faço a menor ideia de quem é esse outro eu que atua. Eu sigo assim, falando tanto quando estou calado, achando graça quando estou chorando, fazendo um samba enquanto eu quero um fado. Eu sigo assim, nem sempre caminhando a meu lado, às vezes como um trem descarrilhado, eu simplesmente vou sem mim. Muito bonitinho, porque nem sempre a gente está caminhando ao nosso próprio lado, né? É muito bonitinho quando ela fala isso.
eu simplesmente vou sem mim. Quantas vezes a gente se esconde dentro dos nossos medos, né? O medo da rejeição, a gente não se mostra tal como é, porque ao longo das múltiplas existências nós não soubemos amar, né? Assim, meus irmãos. Então é muito bonitinho. E na segunda parte, segunda dimensão da nossa missão, Kardec coloca a família. A família é uma dimensão grandiosa na nossa vida, porque a família é a célula máter da sociedade. Quando Confúcio, lá na antiga China, né, 800 anos antes de Jesus, uma civilização antiquíssima, cheia de tradições, e naquela época, conta o Hilduran, no seu livro As Mentes Mais Brilhantes de Todos os Tempos, ele coloca Confúcio entre essas mentes brilhantes, porque ele foi um grande sábio que criou o confucionismo. Então diz que ele foi chamado pelo governo chinês para buscar uma solução para os problemas sociais que eles viviam. E quais eram os problemas sociais? Era a corrupção, o roubo, a violência, a desagregação da família. Esses problemas eles vivenciaram lá naquela época. Então Confúcio foi chamado, reuniu os sábios da época e eles chegaram a uma conclusão. Ele disse assim: a sociedade é feita de família, a família é feita de pessoas. Se a sociedade está doente, como está, né, roubo, corrupção, mentira, fake news, digamos assim, trazendo para os dias atuais, a sociedade está doente. É porque a família está doente. Ué, a família está doente, então as pessoas estão doentes. Qual é a doença dessas pessoas? Aí Confúcio conclui: a doença dessas pessoas é a doença moral. É preciso curar o homem para que o homem cure a sua família e a família cure a sociedade. Então, olha que coisa grandiosa a gente pensar nisso, quando os espíritos dizem que nós reunimos em família para repararmos equívocos do passado, porque a vida tem noção de continuidade. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Por isso o desafio em família é tão grande. Às vezes, quando eu dava aula, os meninos falavam assim: mas, dona Leila, meus pais brigam demais. Eu dizia para eles: estão se amando, que a gente ama com essas dificuldades ainda, porque na escalada do amor, como diz Lázaro, nós estamos ainda muito próximos da animalidade, muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Então nós procedemos muitas vezes por instinto, sem pensar a respeito das nossas ações. Aí entra tantos instintos de defesa, né? Tantos instintos que nós temos e que precisam ser estudados e serem direcionados por nós mesmos, e não nós sermos dominados, né, pelas nossas paixões. Mas, enfim, meus irmãos, o aprendizado em família é muito grande. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Essas dificuldades que existem em família são desafios que Joana de Ângeles chega a dizer que é transformar as algemas em almas gêmeas. Porque você pensa ter encontrado a sua alma gêmea e logo, logo, essa alma gêmea vira uma algema, né? Na música de Gonzaguinha, gosto muito de música, nós estamos num programa de arte, ele fala assim: primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, me coloca na boca um gosto amargo de fel, depois
vem chorando desculpa, se meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vês que então eu engasgo, engulo, reflito e estendo as mãos. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando: até quando? São tantas coisinhas miúdas, comendo, roendo, arrasando aos poucos os nossos ideais. Palavras perdidas no mundo de gestos, de grito, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero ter a razão, mas sei que estou errada. O quanto já fiz descobrir, só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e não dá mais para engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu usei da palavra mais certa, vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração, a um lado carente dizendo que sim. E essa vida da gente gritando que não. Essa é a vida em família, tão bem cantada pelo nosso irmão, poeta, compositor Gonzaguinha. É esse desafio, esse jogo de culpa, essas cobranças, né? Por isso tem um livro aliás, tem muitos livros que pedem que os nossos relacionamentos sejam melhores em família. E eu cito dois importantíssimos, um livro chamado Amor, de Léo Buscaglia, onde ele fala das diferenças individuais. Ele diz assim: imagina um pomar onde tem bananeira, macieira, onde tem morangos, onde tem abacate, manga, onde tem várias frutas. E cada fruta tem um gosto, um sabor especial. Imagina se você come um abacate, por exemplo, e quer sentir o gosto de morango no abacate. A cor do abacate é diferente, o gosto é diferente, o cheiro é diferente. Está vendo como uma manga cheira delicioso, né? Um abacaxi. Cada fruta tem o seu sabor, a sua individualidade própria. Dizer de individualidade não, porque ainda não é um indivíduo, mas só no sentido de dizer que tem uma coloração própria, um gosto próprio, um cheiro próprio. E o ser humano é assim também. Léo Buscaglia compara o ser humano a essa diversidade, porque você olha, todo ser humano é semelhante, tem 2 ouvidos, tem uma boca, 2 buracos no nariz, 2 olhos, né? Tem 2 braços, 2 pernas. No entanto, todas as linhas do rosto da pessoa são dela mesma, são individualizadas. Não existe ninguém igual a ninguém. Nós somos, cada um de nós, um universo singular. Então, Léo Buscaglia trabalha muito no seu livro Amor, como amar os diferentes. É lindo o livro, vale a pena. O outro livro é um livro antigo, acho que dos anos 80, de Erich Fromm, que chama Arte de Amar, e que ele coloca 4 itens para a gente pensar a respeito, que ele diz: quem ama, cuida. Que, aliás, o Samitiba usou essa frase dele, né, de Erich Fromm: quem ama, cuida. Porque se você ama, você cuida. Você tem uma plantinha, você rega, você bota vitamina, né, na plantinha. Quem ama, cuida, observa, vê como a pessoa está, se ela está crescendo ou não. Quem ama, cuida, toma cuidado, né? Tem cuidado com a pessoa. Então é cuidado, conhecimento. Para não esquecer a ordem, eu botei CCRR. Cuidado, conhecimento, respeito e responsabilidade. Ele desenvolve esses 4 itens, esse cuidado que nós devemos ter
nos nossos relacionamentos familiares. Porque conhecimento é abrir o seu coração para falar com o seu parceiro, os seus filhos, como é você realmente, o que você sente, a sua verdade, as suas crenças, trocar ideias. A gente aprende muito com os filhos. E conhecer os filhos também, qual é a vontade deles. E esse conhecimento tem que ser desde pequenininho, esse treinamento de falar e ouvir. Hoje em dia, meus irmãos, a gente vê. Outro dia eu estava vendo a reunião da minha própria família e cada um com seu iPhone, cada um num canto, quando a gente ainda podia se reunir, né? Porque ano passado meu filho veio passar o Natal comigo. Então meus netos, meus filhos, cada um no canto com seu celular. Aí eu bati palma assim e falei assim, gente, vamos conversar. Aí meu filho falou assim, mãe, eles estão conversando. Eu falei, mas conversando via celular, pelo amor de Deus. Então no futuro o ser humano não vai precisar ter língua. É mais engraçado quando eu fico imaginando o ET do futuro, o homem do futuro, que ele só vai falar através do pensamento, através dos aparelhos, não vai precisar ter boca, né? Vai ter que ter um olho maior, um olho que não se estrague tanto diante dessas luzes todas que nós precisamos estar vivendo no nosso cotidiano. Então vai ter um olhão, não vai ter língua, né? Não vai precisar ter dente, porque a alimentação vai ser toda respiratória, etc. e tal. Então a gente brinca assim, falando do homem do futuro. Mas a verdade é que na família, a gente precisa tomar cuidado um do outro, conhecer um ao outro, se permitir conhecer, principalmente os parceiros, né, marido e mulher, ouvir tudo o que o outro tem para contar, sem ficar implicando muito com o jeito de ser do outro, na visão do Buscaglia, né, do Léo Buscaglia. Respeitar as opções uns dos outros dentro dessa diversidade maravilhosa que é o mundo, e responsabilidade. Você não pode assumir um compromisso e de repente, depois de um mês de casado, por exemplo, já está querendo sair, o desafio já está grande demais, já não aguenta mais. Então, isso tudo precisa ser falado, ter diálogo, né? Porque a família não estão juntos por acaso. Os seus piores adversários do passado certamente estão dentro da sua família, assim como o seu melhor amigo, porque a gente não vem desamparado. Então tem sempre um filho que é mais amigo, um irmão que é mais amigo, para nos dar força, para nós reconquistarmos aquele amor perdido, né? Assim? E na terceira dimensão é o homem na sociedade. Aí a gente se apega no Código Penal da Vida Futura. Quando eu falo com meus amigos do Código Penal da Vida Futura, eles dizem assim, mas existe Código Penal na dimensão espiritual? Eu falei, existe e é interessantíssimo, são só 33 itens. E é muito importante a gente ler, porque os espíritos dizem que não basta a gente só se arrepender. O primeiro passo é o arrependimento, mas a gente precisa reparar o erro. Os erros cometidos já foram cometidos, eles têm uma reação. A cada ação corresponde uma reação, igual em sentido contrário. Então, você tem que se arrepender e depois reparar aquele equívoco. E também não basta só não fazer o mal. Tem gente que diz assim, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa inofensiva, eu pago meus impostos, eu cuido da nossa família. Tudo bem, isso já é um grande mérito, mas há que fazer o bem. Não basta só não fazer o mal. Há que fazer o bem, porque a lei de amor e caridade é uma lei de Deus.
Nós temos que viver dentro dessas leis para nós nos tornarmos cada dia mais iluminados. Então, na sociedade, voltando para o nosso grande inspirador esteta, ele diz que a arte, qualquer que seja, ela tem continuidade no espaço. Um dia, no meio astral, onde se encontra composto de moléculas especiais, o artista poderá fazer com que os espíritos menos evoluídos aproveitem as suas mais belas projeções. É tão lindo isso, meus irmãos. O que o esteta fala, Leon Denis, é que o artista continua a trabalhar a arte na dimensão espiritual. E ele pode produzir lá quadros, prédios, arquiteturas, e convidar, a gente ser convidado durante o nosso desdobramento de conhecer isto que eles estão expondo na dimensão espiritual. Essas obras de arte, diz esteta, podem permanecer fixas no espaço tanto tempo quanto a vontade do artista desejar. As moléculas que compõem esse trabalho, por exemplo, da arquitetura, são por si só maleáveis e retiradas da matéria astral. Porém, o pensamento do artista, como todos os outros sentimentos, pinta-os com cores tais que todos os seres que contemplam essas obras experimentam sensações tanto mais vivas quanto mais acentuadas sejam a sua elevação. Então, olha aqui, que importante a gente saber que durante o nosso sono físico nós temos essa possibilidade de ir na dimensão espiritual e observar trabalhos de arte que os nossos irmãos que estão lá na dimensão espiritual podem realizar com os elementos materiais daquela dimensão. Deve ser maravilhoso a gente poder participar de uma construção arquitetônica, de uma escultura, de pinturas ou de várias esculturas, de pinturas, de textos artísticos, de poesia, de saraus poéticos. Olha que coisa linda! Por isso, o Espiritismo permite essa arte transcendental, que a gente transcenda esse corpo físico e vá buscar inspirações nas dimensões mais amplas da vida. Nós estamos terminando o nosso programa, que eu já vi que nós passamos da hora alguns minutinhos, a gente sempre passa, vocês me perdoem. E muito obrigado pela audiência, temos aumentado a nossa audiência, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Se gostarem do programa, compartilhe com seus amigos, que só assim nós vamos divulgando mais e mais esse projeto maravilhoso da Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.